Não, a pessoa já chega e quer levar o negócio no peito. Se você tá com seu carro aí parado, pode ser carro zero, tá, gente? Parado aí na garagem, você tá perdendo dinheiro. E primeiramente, gente, ó, deixa um joinha aí pra nós, comente e inscrevam-se no nosso canal. Meu nome é Gessilene Reis. E meu nome é Rodrigo Reis. E nós somos o Casal Investidor. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre investimento. O que é investimento? Né? Investimento é tudo aquilo que você adquire pensando em ter lucro no futuro. Isso, né, é investimento. Mas quando a gente fala, né, para as pessoas, vocês têm que fazer um investimento, o que as pessoas pensam logo assim, quando ouve? O que passa na cabeça de vocês? Isso. Tipo, eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha uns 15 anos, eu pensava que investimento era tudo aquilo que você comprava. Por exemplo, se você comprasse um carro, era investimento, né? Às vezes eu via alguém lá, comprou um carro zero e falava, fulano, fez um investimento, né? Eu tinha 15 anos. Então eu pensava que quando você comprava, por exemplo, roupas, você estava investindo em você, entendeu? Tudo aquilo que você comprava, estou fazendo aquilo, estou juntando um dinheirinho aqui para o investimento. Eu estava juntando dinheiro para gastar o dinheiro. Era isso. Mas eu tinha 15 anos, tá, gente? Lá pelos meus 25 anos, aí eu fui mudando um pouco o pensamento. Tipo assim, eu já entendia que, por exemplo, o carro que você comprava, que ele tá parado aí na sua garagem, não é um investimento, não. Nem que roupas que você compra também não é um investimento. Nem que tudo aquilo que você tá gastando não é investimento. Aí já mudou. 10 anos aí, ó, já fez uma grande diferença na minha forma de pensar. Mas eu pensava, por exemplo, o sonho da gente, comprar uma casa. Eu falava, essa casa é um investimento. Aí eu fui tendo outras, tipo, você compra um apartamento, esse apartamento é um investimento. Hoje, a gente já tem uma outra forma de pensar, já não penso mais igual quando eu tinha 25 anos. Então, como minha esposa estava falando, nós já mudamos de opinião, né? Hoje em dia, nós sempre utilizamos uma tabelinha, né? O que seria ativo e o que seria passivo. Então, assim, pessoal, tudo aquilo que coloca dinheiro dentro do seu bolso vai ser chamado de ativo. E tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso vai ser chamado de passivo, beleza? Então guarda isso na cabeça que nós vamos estar explicando mais à frente a diferença entre os dois, tranquilo? Então vamos lá, vamos falar primeiramente do carro. O que vocês acham aí na sua cabeça? O carro, ele é um ativo ou um passivo? O carro, quando você precisa dele para você estar trabalhando, vamos supor que você que mora aí no Brasil é um vendedor, né? Você precisa estar se deslocando de um lugar para outro, ou se você é um taxista, ou se você trabalha com aplicativos, né? Igual Uber, Lyft. Nesse caso, o carro seria um ativo, né? Igual também para quem mora aqui nos Estados Unidos, que é house cleaner, que precisa estar se deslocando de uma casa para outra, né? Ou qualquer pessoa que tem uma empresa e precisa estar se deslocando de um lugar para o outro, nesse caso será um ativo. Por quê? Porque o carro está colocando dinheiro no seu bolso, o carro é uma ferramenta de trabalho. Então, se o seu carro não é ferramenta de trabalho, ele é o quê? Passivo. Passivo é o quê? Tirando dinheiro do seu bolso. Então, se você tá com o seu carro aí parado, pode ser carro zero, tá, gente? Parado aí na garagem, você tá perdendo dinheiro. Entendeu? É isso que as pessoas precisam entender. Ou você tem um ativo ou você tem um passivo. Qual que você quer ter? É isso, né? Essa é a pergunta que a gente faz quando a gente tá falando de investimento, tá, gente? Tô falando de luxo, não. É isso aí, pessoal. Então, como minha esposa acabou de falar agora sobre carros, né? Então a gente vai estar falando também de casa. Casa é um tabu, né? Então, deixa eu só voltar um pouquinho. Quando eu tinha, né, nos meus 25 anos, como eu já tinha falado lá, eu acho que falava, nossa, casa é um super investimento. Por quê? Porque você faz o quê? Você compra a casa e geralmente a casa acompanha a inflação, né? Às vezes até mais passa a ter a inflação. Mas quando a gente está falando de investimento, né, que a gente está falando de ativo, passivo, a gente está querendo o quê? Tá tendo lucro. E quando você compra a casa para você morar, você não tem lucro, entendeu? Você tem gasto, você tem imposto, você tem as contas para pagar, então você tem gasto. A casa é uma necessidade, mas você não pode olhar a casa e falar assim, essa casa é um investimento. Ainda mais, gente, se essa casa for financiada. Nossa, pai. Se você tiver com a casa paga, ela é um passivo, mas é menos mal. Agora, se você tá financiada, deixa se você atrasar as prestações para você ver o que acontece. O que acontece? Fala pra nós. Você fica sem a casa, gente. Infelizmente, é assim. Então, é pra gente, esse vídeo é pra gente mudar, pra ver as coisas de forma diferente, entendeu? Pra gente não gastar dinheiro até com bobeira, você tá entendendo? Pra olhar e falar, peraí, eu tenho a minha casa, né? Graças a Deus. Agora eu preciso adquirir ativos, entendeu? Eu preciso, colocar dinheiro no meu bolso. E agora eu vou te dar um exemplo de ativo. Quando que a casa seria um ativo? A casa seria um ativo, por exemplo, se você compra uma casa de 2 famílias, né? Você coloca ela para alugar.
E o aluguel ali que você está recebendo, ela paga as despesas da casa. Neste caso, ela vai ser um ativo, porque você não está tendo despesa com a casa. Digamos que o aluguel só paga as despesas e você nem lucro está tendo. Um exemplo, mesmo assim ela seria um ativo porque você não está tendo que colocar dinheiro ali do seu bolso. Aí vocês entenderam? É quando você, mesmo que você talvez não esteja tendo lucro, você também não está tendo gastos. Vou até contar a história de uma pessoa que eu conheci logo no início, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Ela tinha comprado uma casa, até aqui na cidade onde eu moro, uma casa de 2 famílias. Ela reformou o basement, que é o porão, né, da casa. Como ela era sozinha, ela era solteira, ela foi morar no basement, no porão, e colocou o primeiro e o segundo piso para ser alugado. E aí ela já estava feliz da vida. Aí surgiu uma outra oportunidade para ela de trabalhar na casa de uma pessoa para tomar conta de um senhor que ele era deficiente. E ela foi morar na casa. Então ela foi e alugou ainda o basement da casa dela. 3 aluguéis, ela hein? tinha 3 aluguéis. Ela trabalhava na casa dessa pessoa só para ficar durante a noite, entendeu? E durante o dia ela ainda tinha outro trabalho. Essa pessoa pagou essa casa assim, ó, super rápido. Isso, no caso, que a casa foi um passivo? Não, a casa foi um ativo, porque só dava lucro pra ela. E olha que ativo, hein? E olha que ativo. Ela pagou a casa dela. Isso foi quando eu cheguei aqui que eu conheci ela, entendeu? Uau. Tipo assim, eu fiquei, uau, tipo assim, eu era uma pessoa sozinha, sabe? E conseguiu, gente. Aí, neste caso, a casa é um ativo. Vocês entenderam a diferença do passivo para o ativo? Então, pessoal, para aquelas pessoas também que gostam de investir em terras, olha só, quando é que a terra ela é um ativo? A terra ela é um ativo quando você está criando um gado nela, né? Ou quando você utiliza a sua terra para plantações, né? Tem pessoas que plantam soja, aquela coisa toda. Ou também quando você está alugando a terra, né? O que eles dizem de arrendar a terra por uma pessoa por um tempo determinado. Neste caso, você está colocando dinheiro no seu bolso, você consegue pagar os impostos e você ainda consegue colocar um dinheirinho no seu bolso. Nesse caso, a terra passa a ser um ativo, né? E aí, Rodrigo, mas quando é que a terra passa a ser um passivo? Bem, ela passa a ser um passivo quando você não está criando gado, quando você não conseguiu alugar ela para ninguém, ela está lá só crescendo mato, aí de vez em quando você tem que pegar, mandar passar o trator, limpar ela, quer dizer, ela só está te dando gasto. Quando ela está só te dando gasto, ela passa a ser um passivo, porque ela está tirando o seu dinheirinho do seu bolso. Vocês estão entendendo a diferença entre ativo e passivo? Nós vamos estar aqui batendo nessa tecla para que vocês guardem na cabeça. Então, e como a gente tinha falado, né, de quando você compra, por exemplo, um carro para ser sua ferramenta de trabalho, quando você compra um maquinário, né, um trator, essas máquinas aí, você está comprando o quê? Um ativo, né? Por mais que você está fazendo um investimento alto ali, o que ele falou agora, quem tem a terra vai precisar desse trabalho, né, de utilizar esse trabalho. Quem vai ser? A pessoa que tem as máquinas. Isso. Então, vocês que tem maquinário, é o quê? É ativo. Ativo. Entendeu? Por mais que às vezes você fala assim, nossa, mas é caro para manter, mas você está tendo lucro. Sim, apesar que também a pessoa ela pode utilizar essa máquina para estar limpando uma terra de uma outra pessoa, né? O que coloca mais dinheiro no bolso dela. Então, realmente a máquina é um ativo. Então, um outro exemplo também de ativo, aí pro pessoal que é house cleaner aí, que trabalha limpando casa nos Estados Unidos. O seu vacuum cleaner, né? O vacuum que você utiliza, o aspirador de pó, ele é um ativo, porque você precisa dele para você conseguir executar o seu trabalho. Então, a partir daí vocês já estão, né? Acho que vocês já estão tendo ideia do que é ativo e passivo, né, galera? Então, Gessilane, fala para nós aí, qual é a diferença das pessoas que têm mente de pobre quando o assunto é ativo e passivo? Então, é que as pessoas que têm a mente de pobre, gente, elas investem em passivo, entendeu? Por exemplo, às vezes eu tô aqui com o meu telefone, não é o último modelo que saiu, mas para mim tá ótimo, né? Para as minhas necessidades, ele tá atendendo todas. Agora eu vou lá e vou fazer o quê? Não, eu preciso ter o último modelo. Mas por que você precisa ter o último modelo? Se você só usa para acessar a internet, para acessar Facebook, Instagram, essas coisas, qualquer telefone faz isso para você? Não, mas eu preciso perder aí, ó, perder meu dinheiro da diferença. É por isso. Você não tá bom, agora eu tô entendendo. É porque ele não entende as coisas. Tem que explicar tudo pra ele. Um outro exemplo de pessoas que investem em passivo. Você tem seu carro, né? Ele tá te servindo aí para suas necessidades. Ah, não, mas é o último modelo.
Entendeu? Você vai trocar seu carro, não? Nossa, pai. É assim, aí a pessoa vai lá correndo e troca, aí ele perde do outro carro, né, que ele já estava financiando, e ele vai perder nesse novo carro de novo, gente. São negociações que... Sim, não, e ainda, eu vou falar com vocês, ainda tem pessoas que é o seguinte, eles já estão devendo o carro que eles tinham comprado anteriormente, eles ainda continuam pagando a prestação, né, e eles vão lá e fazem um refinanciamento em cima daquele financiamento. Gente do céu, isso é uma loucura. E outra coisa, às vezes a gente vê pessoas que têm dívidas e assim você pergunta assim, por que você pegou esse dinheiro emprestado? Ah, porque eu precisava pagar aquilo. Gente, se você já estava devendo porque o seu dinheiro, o seu salário, ele não foi suficiente para você pagar, cumprir seus compromissos, o que faz você pensar que se você pegar um dinheiro emprestado, você vai ter dinheiro lá na frente para pagar tudo? É aí que muitas das vezes as pessoas se enforcam, né? Sim, às vezes a pessoa vai indo ali, ó. E a dívida é o seguinte... Quando a gente fala em investimento, gente, por exemplo, quando você está colocando ali o seu pouquinho em pouquinho e ele vai rendendo, né? Como a gente já fez em outro vídeo, por exemplo, sobre a calculadora dos juros compostos, aqui na dívida vai ser a mesma coisa. Você pegou um dinheiro emprestado, às vezes você pergunta pra pessoa, mas como você chegou nesse valor? Ele falou, não peguei esse valor todo aí não, eu peguei foi só tanto. Eu peguei tanto e o negócio foi rendendo. Então a pessoa não tem nem condição mais de pagar, vai ter que vender, às vezes, algum bens que já tinha para pagar aquilo. O grande problema é que, nesse caso aí, da dívida, né? A bola de neve, ela tá atrás de você. Você tá correndo e ela tá correndo atrás de você. E quando você é o investidor, a bola de neve tá na tua frente. Ela tá crescendo e você só vai olhando ela crescendo. Você não corre o risco dela amassar você. Sim, e para finalizar nessa parte do ativo e passivo, então, né, o passivo, contas, impostos, todas essas coisas é o passivo, né? Que tá indo, o dinheiro tá indo embora, que às vezes é coisinhas que a gente nem pensa, eu tenho gasto, nem gastei, as pessoas nem contam, nem colocam, tipo, eu tenho imposto de renda para pagar, Sim. Às vezes nem coloca, isso tudo é o passivo. E o ativo, né, gente, é todo o seu lucro, tudo aquilo que você investe e só tem o lucro dele. Tudo aquilo que te dá uma renda, né? Uma renda, aquilo é o ativo, belezinha? Então tá, agora vamos então um exemplo de como começar um investimento. A gente nem vai estar falando aqui sobre as contas, os tipos de investimento, né? A gente vai deixar isso para um outro vídeo. Mas, por exemplo, às vezes você pensa assim, qual o momento de eu começar a investir? Ou como, né, que eu começo a fazer esse investimento? O momento, gente, é sempre. Sempre que você olhou, você tá com 18 anos, você tá trabalhando, já é momento de você começar a investir, tá? Ou 16 anos, você tem um trabalho, já é momento. Bem, você... O momento é o agora, né? É o agora. Tipo, quando você começar a ter aí um dinheiro, você já pode começar a tirar ali uma porcentagem, nem que seja 10%, né, desse dinheiro para você estar investindo. Quanto mais cedo, a gente sempre vai bater nessa tecla. Quanto mais cedo, melhor. Agora, por exemplo, você tá na sua casa, aí você começa a olhar, nossa, eu tenho essa conta, eu tô devendo isso, eu não tenho um fundo de emergência, então você não pode começar a investir. Não, mas tem gente que é teimoso, tem gente que vai querer investir. Você não tem condição de começar a ter um investimento, tá, gente? Então, como que você... Na vida, gente, a gente tem que ter planejamento, organizações e objetivos. Então, você vai fazer o quê? O meu objetivo é investir. Primeiramente, o que eu faço? Eu tenho que ficar sem dívida. Quitar todas as dívidas. Deixa eu ver onde que eu tenho uma dívida aqui, você vai pagar. Você tem que colocar prioridade, entendeu? Nós temos vídeos aqui, ó, de como pagar a conta, entendeu? Vamos, se você chegou aqui no nosso canal, se esse é o primeiro vídeo que está assistindo, nós temos mais vídeos aqui que já ensina as pessoas até chegar no patamar de começar a investir. Outro, você precisa de quê? De um fundo de emergência. Se você fala assim, agora eu paguei minhas dívidas, eu vou começar a investir. Espera aí. Não. Tem que ter um fundo de emergência, você precisa ter segurança. O que é a pessoa ter uma segurança na vida? É a pessoa saber que ela tá ali colocando o dinheiro dela em um investimento, ela não tá preocupada se aquele investimento ele tá valorizando ou desvalorizando. O que ela importa é que ela tá fazendo um investimento e que ela sabe que ela vai ter um resultado no futuro. Não importa se é daqui a 10 anos, entendeu? Se é daqui a 20 anos. Mas se você não tem um fundo de emergência, na primeira necessidade, você vai fazer o quê? Vai ficar doido. Porque você fez... Até porque existe uma grande oscilação no mercado, né? Igual minha esposa falou. Tem hora que o mercado, por isso que é chamado de variável, renda variável. Porque tem hora que o mercado tá lá em cima, tem hora que o mercado tá lá embaixo. E se você não tem um fundo de emergência e acontece uma emergência e o mercado tá lá embaixo, é onde que você tem um grande problema, né? É onde que você sai perdendo dinheiro no mercado. E quando a gente fala, né, em investimento, só lembra aí bolsas de valores, mercado financeiro, mas digamos que você comprou um apartamento e aí você tem ali a necessidade, por alguma razão, aconteceu um imprevisto, você não tem um fundo de emergência, você precisa vender o apartamento
e aquele não é o bom mercado imobiliário naquele momento. E aí? É verdade. E aí, o que acontece? É por isso que muitas das vezes as pessoas acabam vendendo aí algum dos investimentos dele com prejuízo, né? Tem pessoas que às vezes eles falam assim, tem gente que fala assim, guarda dinheiro porque sempre parece alguém desesperado. A mesma coisa com o carro. Às vezes, né, quando nós estamos em momentos de crise, pessoas vêm com o carro falando assim, vamos supor, o carro vale 15 mil e a pessoa está desesperada para vender. Aí a pessoa vai e acaba vendendo abaixo do preço de mercado. Então a pessoa chega e fala, não, eu vendo esse carro para você por 10, e aí você acaba até tendo um lucro em cima da pessoa. Então, para que você não seja a pessoa que venha dar seu lucro para as outras, então não esqueça do seu fundo de emergência, tranquilo? E aí, depois que você tem, né, já o seu fundo de emergência, que você fala, agora eu estou seguro, você vai pensar em quê? Né? Qual o próximo passo? Na aposentadoria. A gente tem sim que pensar no nosso futuro. E ficar dependendo de governo, né, gente? Então a gente tem que pensar na nossa aposentadoria privada. Verdade. E aqui também, pessoal, nos Estados Unidos, aqui também tem a opção de previdência privada, que seria a Roth IRA. Então, agora que nós já não temos mais dívida, nós já temos o nosso fundo de emergência, nós já começamos a investir na nossa aposentadoria, nós vamos pensar em quê? Ações, fundos e esses outros investimentos, porque agora a gente já tem uma base, né? A gente já começou. Sim, você já tem uma estrutura forte, né? Isso. Agora eu posso ir nesses outros investimentos. Vocês entenderam como que funciona? Não é já ir pegar e já ir lá a pessoa nem às vezes tá com dívida e já vou comprar ações. Não, a pessoa já chega e quer levar o negócio no peito. Sim, e também, às vezes, por exemplo, a pessoa ela vai começar no mercado financeiro. Começa pelos fundos, que são mais fáceis, né? Isso, né? É Depois verdade. a pessoa vai estudando, né? Ela vai aprofundando mais. Então, pessoal, resumindo aí o vídeo de hoje, como a minha esposa explicou, como vocês já fizeram todo esse processo aí, no próximo vídeo a gente vai estar mostrando para vocês quais são os tipos de investimentos que vocês possam estar fazendo em ações, tranquilo? Então inscrevam-se no nosso canal, dê um like, comente aí, beleza? Comente aí com a opinião de vocês em relação aos ativos, passivos. Coloca para nós aí o que vocês têm em mente sobre o que é ativo, passivo, tranquilo? E também não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram. Lá nós estamos como Casal Investidor USA. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até mais. Até mais.